tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui nas redes sociais do Pereira Advogados. Eu me chamo Ana Catarina, sou advogada especialista no direito do agronegócio e hoje a gente vai falar sobre um dos pilares do financiamento rural no Brasil, que é as garantias das cédulas de crédito rural. E hoje, para me fazer companhia, eu estou aqui com ele, que já é uma cara que algumas pessoas já conhecem aqui, mas ele vai fazer questão de se apresentar de novo. Então, Boa tarde, pessoal. Mais uma vez, né? Estava aqui na semana passada junto com o Dr. Paulo, desenvolvendo outro tema com vocês, mas hoje, graças a Deus, eu estou aqui com a doutora Ana Catarina, a primeira vez que eu estou tendo essa oportunidade de poder fazer uma live com ela, junto com ela. Para quem não me conhece, meu nome é João Vitor, eu trabalho aqui no setor comercial do escritório Pereira Advogados, e como ela falou, né, a gente vai falar hoje sobre os tipos de contratos bancários, né, que é um tema muito importante e diariamente eu recebo produtores rurais que sempre enviam, né, os contratos para mim e muitos realmente não sabem que contrato é aquele, o que significa a nomenclatura. E aí, às vezes, nessa nomenclatura está a chave do seu problema, que você não consegue entender. E a gente está aqui para poder tirar essas dúvidas, né? E desenvolver um pouco do tema com vocês. é isso aí. Eu acho que, assim, para a gente trazer já todo esse tema, explicar sobre todos os benefícios, os prejuízos de cada garantia e também mostrar um pouco da trajetória que está tendo, né, das garantias, porque a gente percebe que quando surgiu a nomenclatura do que é uma cédula de crédito rural, as garantias elas eram um pouco diferentes e agora com as atualizações de acordo com o mundo, né, de acordo com o mercado financeiro do agronegócio, a gente vê essa mudança. E aí, para já começar bem lá no início mesmo, seria interessante a gente trazer tudo o que aconteceu. Então, lá no começo, lá em 1967, no Decreto-Lei 167, que surgiu, né, foi o que regulamentou a cédula de crédito rural no Brasil. E já nessa legislação brasileira, que é o decreto, ele trouxe as quatro cédulas de crédito que a gente mais conhece. Só enfatizando também que aqui a gente vai falar sobre as cédulas de crédito rural e suas classificações quanto à garantia, porque a gente sabe que também, né, tem a classificação dela quanto à finalidade financeira. Então, nosso foco hoje é trazer realmente as garantias e a especificação de cada garantia em cada cédula de crédito rural. E o impacto, né, em que cada cédula traz para o produtor rural. Então, às vezes, o produtor rural pensa que está assinando um simples contrato, mas se ele não observar direitinho, às vezes ele está colocando um bem em garantia, ou então pode prejudicar um nome de uma pessoa em que ele é muito próximo, né, que é o avalista, ou então o fiador. Então, a depender do tipo de contrato, né, se a pessoa tiver atenção, ela pode acabar se livrando um pouco do problema, né? Se ela tiver assim conhecimento. E como a gente costuma falar aqui, quem tem conhecimento, né? Às vezes um produtor rural bem informado vale por 10 que não tem a informação necessária. Exatamente, assim, dependendo também do tipo de garantia que você usa naquela cédula de crédito rural, você vai impactar caso você tenha um ano de seca, uma dificuldade de pagamento, vai dificultar ou vai lhe permitir ter um pedido de prorrogação, ou já vai ter uma execução muito mais rápida do que geralmente acontece. Então, assim, para a gente já começar a falar do tema, vamos começar falando da cédula de crédito rural pignoratícia, que eu acredito que muitas pessoas já conhecem, mas a gente vai trazer um pouco do conceito de cada um e explicar um pouco mais de cada garantia. Então, a cédula de crédito rural pignoratícia, né, que a gente já tem ali um contato, o João Vitor, como falou, ele tem contato no dia a dia, é aquela cédula de crédito rural que ela tem como foco de garantia o penhor rural. E assim, porque as garantias é uma forma do banco de ter a liquidez imediata ou praticamente imediata daquele pagamento. Então, caso você venha a inadimplir aquele contrato, o banco tem como garantia de que vai ser pago de outra forma. Então, a primeira delas é a cédula de crédito rural pignoratícia. E ela traz sobre o penhor rural. O que seria esse penhor rural? O penhor rural, ele recai sobre bens móveis. Então, a gente tem que saber diferenciar a safra, que pode ser dada como garantia, o gado, pode ser também o maquinário. Então, para tentar exemplificar e resumir, é tudo que está acima da terra. Então, tudo que estiver acima da terra pode ser incrementado naquele penhor rural na célula de crédito pignoratícia. Né, João? É verdade. Uma coisa que a doutora falou realmente que
que eu tenho muito contato, realmente. Vários produtores rurais mandam diariamente os contratos para mim poder analisar. E aí é aquela relação, né? Credor e devedor. O credor ele precisa ter aquela garantia de que aquela pessoa, quando vai contratar aquele financiamento, receba o dinheiro em que ela está, de certa forma, emprestando, Exatamente. né? Cedendo. E aí, às vezes, a pessoa pode não ter assim um tipo de garantia que seja interessante para o banco. Aí o banco chega e pergunta, mas você tem algum tipo de bem, vamos dizer, pode colocar o gado como garantia? Não, posso. Pode colocar algum maquinário que você vai comprar? Não, posso. Mas aí, às vezes, a pessoa tem que também analisar, que tudo tem que ser analisado. Dependendo do trabalho que você tem na propriedade, né, às vezes colocar, por exemplo, o maquinário em garantia não vale a pena, porque o maquinário em si é o seu objeto de trabalho, então você vai colocar aquilo como garantia. Vamos dizer que daqui 1 ou 2 anos você não consiga não consiga honrar com aquele compromisso. E aí já está com o perigo, né, de perder o seu bem, né, o seu maquinário. E aí já fica meio que inviável, né? Por isso tem que ser bem analisada essa questão quando você vai fazer a contratação desses financiamentos, porque você tem que levar em conta os problemas que podem acontecer. Você não pode achar que você vai fazer o contrato vai contratar um financiamento desse e achar que tudo vai ser mil maravilhas, né? Exatamente. Porque a gente depende, vocês, produtores rurais, essa live aqui é especialmente para vocês. Então vocês têm que saber quais são os riscos dos trabalhos de vocês, né? Como é que tá o clima, como é que tá o gado, como é que tá os preços de mercado, será que compensa? Entendeu? Tudo tem que ser analisado. Exatamente. E assim, falando já também da cédula de crédito rural pignoratícia, que a gente já está falando sobre ela, é um pouco até contraditório, porque quando a gente lembra de penhor, a gente lembra daquelas casas em que a gente vai, entrega alguma É, coisa e o bem fica naquela casa de penhor e você recebe aquele valor de volta. E aí tem esse questionamento de, mas é o penhor rural, mas assim, eu peguei o dinheiro para comprar o gado e se eu não conseguir pagar, o gado fica devolvido para o banco, só que eu usei o dinheiro para comprar o gado. Então, como é que fica isso? Porque, em regra, você deu aquele penhor como garantia, mas você está usufruindo dele. Então, uhum. justamente essa é a diferença, porque o banco, ele entende que você vai pegar aquele dinheiro, aquele investimento, e você vai fazer a compra do maquinário, você vai fazer a compra do gado, você vai plantar. Investir. Exatamente, investir. Se não der certo, ele pega de volta, entendeu? Então, assim, tem essa diferença da questão do penhor rural justamente por isso. Porque às vezes você fica naquele questionamento, mas não faz sentido. Eu não tô com a propriedade, mas eu tô com a posse. Então, tem esse questionamento em relação à pignoratícia. Mas, em regra, só para simplificar, a pignoratícia é todos aqueles bens móveis que a gente tem, que o produtor pode colocar como garantia. E aí, já passando para outra tipo de cédula, que já é um caminho diferente, é a cédula de crédito rural hipotecária, que diferente da pignoratícia, ela já usa aqueles bens imóveis. Imóveis. Então, se a pignoratícia é tudo que está acima da terra, a hipotecária é a própria terra. Então, a gente tem que saber diferenciar isso também, porque é diferente. E aí, já trazendo um pouco mais abrangendo aqui também, é diferente porque enfim, tem uns questionamentos que a gente faz no sentido de que, mas o produtor saiu do banco, deu aquela propriedade, deu aquele gado como garantia, o que impede dele ir em outro banco fazer a mesma coisa, dar a mesma terra ou o mesmo gado em garantia? E é justamente essa diferenciação das garantias das cédulas, porque você tem que registrar em cartório. E a pignoratícia e a hipotecária, as duas são registradas no cartório de imóveis. Mas a pignoratícia não é de bens móveis? Mesmo assim, ela é cadastrada, né? O contrato que a gente fala, a verbação daquele contrato, é feito no cartório de notas de imóveis, onde aqueles bens móveis estão situados. É verdade. Então, tem essa diferença. O que muda é os livros, né? Porque as de bens móveis ela é cadastrada no livro 2 e a de bens imóveis é cadastrada no livro 3, mas ambas as duas são cadastradas no tabelionato de notas. E isso eu estou falando isso porque depois a gente vai falar sobre outro tipo de cédula de crédito rural que também envolve registro em cartório, mas é outro tipo de registro. É um tema até interessante também, porque a pessoa às vezes pensa assim, mas sim, qual é o perigo que eu estou correndo, né, doutora? Porque, tipo assim, se não tem na minha cédula de crédito
rural pignoratícia, eu não dei a minha terra como garantia. Então, o gado vai ser um dos meus menores prejuízos, né? Uhum. Mas aí é que muita gente se engana. Porque quando, como a doutora falou, esse contrato vai ser registrado lá no cartório, o banco faz questão de dizer aonde é que está localizado aqueles bens, né? Exatamente. Inclusive, lá no contrato tem assim, uma cláusula específica de localização dos bens dados como garantia. Por quê? Ali já é um argumento para o banco, quando entrar com a ação de execução, depois de ele tentar todos os meios, né, os métodos que ele tem Uhum. para poder ali tentar conseguir tirar dinheiro do produtor rural de alguma forma, para poder ficar a dívida Liquidar quitada, aquela dívida. liquidada, né? Como último recurso, ele vai o quê? Atacar justamente a propriedade. Aí Exatamente. como é que ele vai atacar a propriedade se não está dada como garantia? Sim, mas ele já tentou todos os meios que ele teve. E aí Isso. vai para onde os bens estão localizados, que é justamente a fazenda. E é aí que o problema começa. Exatamente. E assim, foi igual o João Vitor falou. Para você pegar esse tipo de financiamento no banco, você precisa ter toda a documentação e todos os requisitos necessários para fazer isso. Então, você tem que levar a matrícula do imóvel, você tem que levar as coordenadas que confrontam com os vizinhos. Georreferenciamento. Exatamente, tudo isso justamente para que, caso venha acontecer uma execução, o banco saiba exatamente onde pegar. E não é assim, eu vou dizer que está aqui e não está, porque o banco faz essa investigação também para saber se realmente aquele bem que você está falando que tem, aquele gado que você está falando que vai comprar, se realmente ele vai estar nesse lugar para ele fazer essa retirada, né, caso aconteça a execução. Tem muita gente até que confunde o local da onde você levou o seu comprovante de residência para poder fazer o contrato. Pensa que é só levar o É, comprovante de não, eu vou residência. levar o comprovante de residência de uma casa que eu tenho lá em São Luís. Ô, besteira, não tem nada a ver. O banco vai lá, né? Sim. E vai lá atrás, registra no cartório onde é que está localizado os bens. Por mais que você tenha colocado um imóvel na cidade onde você está, ou em alguma outra cidade diferente, o que vai interessar para ele realmente, na hora da execução, é aonde está localizado esses bens que foram dados como garantia. Exatamente. E Então, aí, o banco, ele se aproveita de todas as formas possíveis para conseguir a liquidez daquele contrato. Então, ele vai usar ou o penhor rural ou a hipoteca, mas de qualquer jeito ele está ali tentando, de alguma forma, ver que tipo de bens ele pode colocar em garantia. E é justamente por isso que a gente tem a terceira opção de cédula de crédito rural, que é a pignoratícia hipotecária. Porque nesse caso, os bens são mistos, então ele vai juntar os bens móveis com os bens imóveis. E aí tem sim essa possibilidade, o banco pode fazer isso. Inclusive, a gente viu recentemente aqui no escritório também uma situação dessa, em que a gente verifica que uma parte, né? Acho que vários contratos que a gente vai analisar, a grande maioria também, o banco é justamente uma forma do banco se proteger para conseguir aquele retorno daquele financiamento que ele fez. porque vamos raciocinar, né? Garantia. Exatamente, é garantia. Então, assim, para que eu vou me contentar em pegar só o gado? Porque vai que eu vou na propriedade e o gado não tá lá. Então, para ele ter certeza, ele pode sim também pegar uma parte da garantia em bem imóvel e uma parte da garantia em bem imóvel, que tem essa possibilidade também. Outra coisa que a pessoa tem que se atentar muito bem também é. Vamos lá. Vamos pensar na situação. Deu tudo errado, né, doutora? Deu tudo errado. Não Sim. consegui pagar o financiamento. Não consegui pagar o financiamento, o banco entrou com uma execução, e aí eu não cheguei a contratar um especialista na área para poder apresentar uma defesa, correu todos os prazos, o banco tentou de todas as formas tentar conseguir algum valor, bloqueio de conta, alguma coisa. Não conseguiu nada. E aí o último recurso é a propriedade. E aí o produtor rural perdeu muito tempo, tipo, foi desleixado, não foi atrás de uma Uma ajuda jurídica mesmo, né? especializada, né? E aí, às vezes, o tempo é o seu maior inimigo. Você perde tanto tempo, às vezes não quer fazer um investimento para poder Sim. salvar aquela propriedade sua. Quando vai ver, quando vai contratar uma pessoa, um advogado especializado na área, por mais que ele seja muito bom, acontece às vezes dele entrar no seu processo, ter uma atuação boa, né? E aí, por conta do tempo que demorou muito, não consegue. Entendeu? Exatamente. Então, assim, até aí nesse ponto, a prorrogação do financiamento rural, a gente fala muito, né, doutora? Sim. Que é interessante a gente entrar com um pedido de prorrogação do financiamento rural antes do vencimento da dívida. Porque se entrar depois, é um outro processo, né? É um outro trabalho. Sim. O nosso intuito é o mesmo.
mas aí muda totalmente a estratégia. Exatamente. Então, se a pessoa demorar muito tempo, né, não adianta. Exatamente, porque assim, o banco, ele não vai querer saber se você vai conseguir, por que que você não conseguiu fazer o pagamento É fácil. daquela cédula de crédito. Então, assim, ele ou pode tentar uma renegociação, ou pode também já entrar com processo de execução. E é engraçado quando a gente fala, porque contextualizando um pouco, as cédulas de crédito rural, elas são títulos executivos extrajudiciais. Então, o banco pode executar esse título na justiça. Quer dizer que ele já pode ir direto no cartório e pegar esse bem? Não é isso. É porque, como essa prova de que, de fato, você está devendo o banco foi feita de forma extrajudicial, ou seja, você foi no banco e assinou, é uma prova válida e suficiente para ser executada. E diferente das outras, porque que quando a gente fala de título executivo extrajudicial, ele já pode ser executado? Porque em muitos casos, muitos processos que a gente vê, tem a ação de conhecimento. Então, assim, se eu digo que o João Vitor está me devendo, eu vou ter que entrar na justiça, eu vou ter que comprovar que o João Vitor está me devendo, vai ter toda aquela fase da ação de conhecimento, vai ter audiência de instrução, vai ter audiência de conciliação, todo esse trâmite para, no final, ter um título executivo, ou seja, um título que pode ser executado. E a cédula de crédito rural, não, ela já é um título executado. Então, o banco pode pegar aquela cédula, depois de vencida, e protocolar num processo na justiça e dizer, olha, eu vou executar, e aí a gente sabe que tem casos de execução que ou você paga em 3 dias ou você apresenta uma defesa. E aí tem essa questão do título executivo extrajudicial, e justamente por isso que chega neste momento específico, quando ou já está, enfim, a gente, como o João falou, a gente espera que não chegue a acontecer, mas tem situações em que acontecem que o título já está sendo executado na justiça, que é o momento da gente se defender, é apresentar um embargos, é mostrar que aquela terra está empenhorável, é mostrar que o produtor não conseguiu pagar porque ele teve um prejuízo, dificuldade de comercialização, frustração de safra. Então, também tem essa possibilidade de, no momento da execução, você se defender. Mas o ideal é que a gente fala não esperar, justamente porque acaba dificultando um pouco mais a celeridade do processo. Então, o processo de execução ele corre mais rápido do que um processo em que a gente vai entrar, vai verificar a questão do direito subjetivo do produtor em conseguir a prorrogação da dívida. Inclusive, agora à tarde, antes da live, eu estava conversando com um produtor rural de uma cidade próxima aqui, ele até comentou, doutor, rapaz, coisa ruim, a gente está na casa da gente com visita, com parente, né, com algum amigo e chegar um oficial de justiça. Maria. Situação. E aconteceu isso com ele. Aconteceu isso com ele, ele ficou numa situação assim, sabe, com vergonha. É vergonha complicado. dele mesmo. É complicado. E tipo assim, rapaz, por que eu não fui atrás logo e evitar um negócio desse? Todo mundo ficou sabendo, aquela coisa, aquela vergonha realmente. que a pessoa passa. Né? Mas uma coisa que a gente não pode deixar de passar em branco também, doutora, é o excesso das garantias, né? Exatamente. Às vezes o banco faz um contrato com você, vamos dizer, vamos trabalhar com valores, 100 mil reais. Um valor pequeno, né? Considerado. E aí ele pede algumas garantias para você, que somadas as garantias, às vezes dá 5 vezes o valor do contrato. 5, 6 vezes o valor do contrato. Aí há um excesso de garantia. E aí, por conta de uma dívida de 100 mil reais, você pode perder um patrimônio bem maior, né? Por conta de uma dívida menor. Né? Então, assim, é de se verificar também essa questão que o João falou, porque acontece com muita frequência. Muita frequência a gente verifica, realmente assim, se a gente for analisar, o banco ele está usando as suas estratégias para ter o retorno e ter a garantia de que ele vai ser pago. O que não é errado. A questão também é que o produtor ele tem que analisar, e é justamente por isso que a gente está fazendo essa live, para mostrar os tipos de garantia, para ele se atentar e verificar se, naquele momento, aquela garantia de, por exemplo, a hipoteca, que ele sabe que a propriedade dele vale 4 milhões e ele está devendo uma dívida de 1 milhão. Será que realmente compensa você colocar como garantia, sabendo que caso você venha a ser executado, vai para leilão toda a sua propriedade e você vai acabar perdendo 3 milhões de reais para uma dívida que era 1 milhão de reais. Então, assim, é justamente também para a pessoa analisar, o produtor analisar se compensa e que tipo de garantia compensa. Porque justamente quando ele vai pegar um financiamento, a gente sabe que as burocracias financeiras que tem para pegar financiamento, a necessidade de se pegar um financiamento pelo produtor rural, considerando que temos tem que ter a manutenção da atividade rural, tem que ter a rotatividade, não é um ramo fácil. Então, a gente entende a necessidade também do produtor pegar esse financiamento, mas a questão é ele saber ao certo o que ele está fazendo justamente para ele se proteger em relação a algumas coisas, né? E aí, falando das garantias, a gente vem trazendo a
A última não, o que a gente considera a quarta opção em relação à classificação da cédula de crédito rural é quanto à garantia, que é a nota de crédito rural. Que aí a gente estava até comentando hoje sobre ela, que ela é totalmente diferente das outras que a gente acabou de falar. Porque nas outras, na pignoratícia, na hipotecária, elas precisam de garantias reais. Então, precisa daquele gado, precisa do maquinário, entendeu? Precisa da soja, tudo aquilo que é real e que é visível. E a garantia, e na nota de crédito rural, a garantia não precisa ser real. Não é isso? É verdade. E aí, às vezes, a pessoa não tem conhecimento sobre esse assunto, né? E às vezes chega no banco, na instituição financeira, e o gerente do banco muitas vezes não explica, e a pessoa só está interessada em receber o dinheiro, querer receber aquele dinheiro. Eu quero. Não lê o contrato. Não lê. E aí acaba passando por esse tipo de situação. Exatamente, assim. E a nota de crédito rural, ela, como eu falei, ela não precisa da garantia real, a garantia dela é fidejussória, ou seja, ela é uma garantia pessoal. Você está garantindo através do seu nome e do seu patrimônio pessoal que você vai fazer o pagamento. E aí, mas em regra, essa é muito melhor, por que todo mundo não se adapta a ela, por que todo mundo não prefere ela? Porque também o banco, ele sabe escolher, você precisa ter uma boa relação com o banco, tanto questão de pagamento, Sim. porque o banco não vai lhe emprestar 1 milhão, 2 milhões de reais, confiando apenas na sua palavra, a não ser que você já tenha uma boa relação com o banco. E aí né? que entra as armadilhas, né, doutora? Exatamente. Então, assim, a gente tem que analisar porque tem essa questão dos valores, né? Que, em regra, para as notas de crédito rural são um pouco menores, justamente pelo risco que o banco está sofrendo ali de emprestar um valor mais alto, e também a questão da garantia pessoal. E aí, como o João Vitor falou, tem as artimanhas em relação a isso, porque você pensa que é muito fácil, não vou dar garantia do meu bem, então não vou ter nenhum bem meu prejudicado se eu fizer a nota de crédito rural. Porém, é aí que vem as duas situações em que são colocadas ali o risco e a garantia de terceiros nesse tipo de cédula de crédito rural. Que é o avalista e o fiador. Exatamente. E aí você pode não estar colocando a sua garantia pessoal em risco, mas está colocando a de outra pessoa. Exato. Inclusive, recentemente foi até esse ano, né? A gente estava com um cliente aqui no escritório que ele estava com uma preocupação, acho que não pode falar não. Não pode falar não. Mas, pessoal, a preocupação dele era justamente porque é um político. E aí ele está concorrendo a um cargo, né? Esse ano lá, não sei se ele é prefeito da cidade. E aí, o que acontece? A maior preocupação dele era em relação ao avalista dele. E aí, tipo assim, nessa relação toda, ele não queria prejudicar o avalista. Exatamente. Porque ele não queria manchar o nome dele, né, como futuro político da cidade. E aí, o que acontece? Essa relação do avalista com o fiador, com a pessoa que está pegando... Qual é a diferenciação? Importante. É importante, porque assim, é igual a gente fala, às vezes, eu vou ali, é o meu compadre, é meu vizinho, e eu vou colocar o nome dele ali naquele aval, naquela fiança. E já separando e explicando o que é cada um, o aval, que é quando um terceiro é avalista, ele diz que, independente se o devedor principal não conseguir pagar a dívida, eu e ele estamos cooperando igualmente no pagamento, ou seja, nós somos solidários no pagamento da dívida. Então, não tem preferência. Ele pode ser executado, eu posso ser executado, não tem uma preferência de, o banco vai primeiro para quem realmente pegou o financiamento e depois é para mim. Não, o aval é dessa forma. Se você pode ser colocado no processo de execução, você pode ser executado primeiro. Tem situações em que, por exemplo, o produtor que pegou o financiamento está em recuperação judicial, aquela situação dele está em recuperação judicial, ele não tem como fazer o pagamento daquela parcela daquela nota de crédito, o financiamento, e aí o banco entra com a execução contra o avalista. Então, essa é a principal orientação em relação ao avalista. Ele tem que pensar dessa forma. Às vezes a gente vai pelo coleguismo, pelo companheirismo, mas tem que saber diferenciar, porque no aval você está junto com aquela pessoa que está pegando financiamento falando, olha, se você não pagar, eu vou. Então tem esse diferencial. Já a fiança do fiador é diferente porque o fiador ele tem o benefício da ordem. Então, o que acontece? Eu posso chegar, por exemplo, o João Vitor pegou um investimento no banco, pegou um financiamento, e aí o banco pegou e entrou com um processo de execução contra mim. Só que eu sou fiadora. Eu posso falar, olha, você tem que executar primeiro o João Vitor, e se não conseguir pegar nenhum bem dele, aí sim você pode me executar.
Então, tem essa diferença do aval para o financiador, para a fiança, né? Então, tem essa diferença da gente saber aí separar também as coisas. A única diferença entre os dois é que os dois têm que ser notificados, né? Exatamente. Os dois têm que ser notificados. E aí, na fiança também, tem o diferencial, não só na fiança, no aval também é sempre bom a gente deixar claro que tem a questão da outorga usória, que é o quê? Quando a terceira pessoa, ela está num relacionamento, ela é casada, em comunhão parcial ou em comunhão total de bens, e ela vai fazer esse aval, fazer essa finança para uma terceira pessoa. É muito importante lembrar que por conta desse... Do relacionamento, do casamento. Do relacionamento, do casamento e da outorga usória, você você tem que ter o aval dos dois, entendeu? Então, assim, você não pode... vai chegar situações em que, caso não tenha essa assinatura da esposa ou do esposo, também é muito importante lembrar, você corre isso do contrato ser anulado. Porque precisa, justamente porque corre o risco de, por exemplo, o João Vitor vai lá, bota o aval dele num contrato de uma terceira pessoa e corre o risco de perder o bem de toda a família só porque ele colocou o aval no nome de uma outra pessoa. O negócio de parceiro dá errado, né? Dá errado. Pessoal, e outra coisa, se coloca agora na situação do banco, né? Eu fiz um contrato no Banco do Brasil, um banco qualquer, e aí a doutora é minha avalista. E aí o banco vai ver que eu não estou em tantas condições financeiras para poder fazer o pagamento daquela parcela única, ou daquela parcela, pode ser 7, 9 parcelas. E aí vai olhar para mim e vai olhar para a doutora. Rapaz, ela tem mais bens do que ele. Se for, no caso, for um avalista, né? O banco vai atrás primeiro dela. Porque sabe que ela vai ter condições de adquirir, né, com aquele financiamento, de quitar aquele financiamento. Exato. Então, assim, o banco vai escolher o que é melhor para ele. E isso é fato. Você também aí, do outro lado, ia fazer o que na hora? Exato. Então, até mesmo quando for nessa questão de diferenciar o avalista e o fiador, é sempre bom analisar esses dois lados. Porque foi como o João Vitor falou, o avalista não tem benefício da ordem, vai ser executado os dois ao mesmo tempo, diferente do fiador, que ele tem o benefício da ordem. Claro que, assim, a gente estava verificando algumas situações mais recentes, que o banco ele coloca uma cláusula pequena dizendo que o fiador abre mão e renuncia esse direito do benefício da ordem. Então, é bom ler o contrato todo justamente por isso também. Porque o fiador, ele tem o benefício da ordem, só que ela pode ser cancelada expressamente. Então, se ele expressar que está abrindo mão disso, isso ocorre quando ele assina o contrato. E quando tem a insolvência do devedor principal também, aí o benefício da ordem, ele não é utilizado. Pessoal, só lembrando para vocês, caso vocês estejam aí do outro lado assistindo essa live, por favor, compartilha com os amigos. Essa live está sendo transmitida tanto no Instagram, vai ficar gravada, né, doutora? Exatamente. A gente vai deixar disponível no YouTube, vai deixar disponível no Instagram, no TikTok também. Eu acho que vai ser também colocada lá também. Então, para você que está nos assistindo, se você conhece alguma pessoa que está no ramo do agronegócio, precisa estar assistindo essa live, já encaminha para ele também poder participar. Aliás, tá assistindo junto com você, já dá o ok aí, entendeu? Se inscreve no nosso canal, que é muito importante para a gente. Inclusive, a gente vai estar seguindo esse cronograma, né, doutora? De lives, todas as semanas vamos ter 2 lives por semana, na terça e na quinta, então já coloca aí às 4 horas da tarde, às 4 horas da tarde. Religiosamente. Coloca aí no seu calendário aí, então vão ser praticamente 8 lives, né, por mês. Então já foi uma no mês passado, essa está sendo a primeira do mês de agosto. Hoje é terça-feira, na quinta-feira já vai ter outro. Não vou dar o spoiler do próximo tema, mas eu acredito que até amanhã a gente já vai estar liberando aí para vocês o próximo tema. Não sei quem vai estar aqui na mesa da próxima vez. É um mistério também. Mas, independente de quem seja, a pessoa que vai estar aqui sempre vai estar sempre munida de muita informação para repassar, muito conhecimento. Toda a equipe é muito bem qualificada para falar sobre os temas que a gente está debatendo aqui. E aí, voltando um pouco ao assunto já, né? Falando sobre o que a gente já falou sobre a questão das garantias, é muito importante também deixar claro que, assim, a gente já viu situações em que, por exemplo, o produtor rural, ele coloca como garantia o trator e ele acaba vendendo esse trator. E assim, a partir do momento que você
assina esse contrato, essa cédula de crédito rural, esse financiamento junto ao banco, você passa a ter a condição de fiel depositário, que é o quê? Você se obriga e você se compromete junto ao banco a cuidar daquele imóvel, ou seja, a não imóvel ou móvel, a não deteriorar, não trocar e não vender. E isso a gente está falando de obrigações que são cíveis e criminais. Então tem que ter esse cuidado, porque quando você coloca em garantia, você tem a posse, mas você não tem a propriedade. Sim. Então, a propriedade é do banco. Caso aconteça a execução e o banco precise tomar essa garantia, você precisa devolver aquele bem dos mesmos modos que ele foi prometido no contrato. Então, você não pode dizer que a terra era de tal forma, só que chega lá, a terra está toda deteriorada. Não pode vender também, né? Exatamente, não pode vender nem trocar. Porque às vezes a gente já viu situações que, não consegui pagar o financiamento, vou vender a terra e a pessoa que comprou vai achar. Exatamente. Ou assim, vou pegar aquela soja que está em garantia, vou fazer uma renda extra e tudo. Essa posse, essa propriedade desses bens que estão em garantias, ela só volta para o produtor rural a partir do momento que ele quita a dívida, né? E aí é que chega a diferença de umas leis, da lei do agro, né, que é recente, e mudou algumas relações de garantias ali no ano de 2020, que é a alienação fiduciária e o patrimônio rural afetado. E aí, só juntando já um pouco do tema que a gente falou, assim, você pega aquela verbação daquele contrato, coloca no cartório, só que a posse, a propriedade, quer dizer, ainda não é do banco. Ele só se torna proprietário se você se você não quitar a dívida. Diferente da alienação fiduciária, que, em regra, a partir do primeiro dia que você firma aquele compromisso com o banco e coloca como garantia a partir da alienação fiduciária, aparentemente, em regra, né, assim que a gente fala, a partir do primeiro dia, o banco já é o dono daquele imóvel, daquela propriedade. Basta ele no cartório fazendo. Exatamente. Então, você tem que lutar justamente para pagar, para não perder de vez, porque, em regra, já não é mais nem sua propriedade. E aí, trazendo um pouco da questão de como funciona a alienação fiduciária, e ela é um prejuízo não só para o produtor, mas assim, é um benefício para o banco, porque facilita a forma como vai ser executado aquele contrato, só que é um prejuízo para o produtor porque é mais rápido, né? Então, o produtor muitas vezes nem vai ter o tempo de se defender, Nem tem, né? Nem tem, praticamente, porque contextualizando para quando você coloca um bem em alienação fiduciária, depois do vencimento, o banco já pode ir ao cartório e fazer a transferência. Ele só precisa fazer uma notificação informando que ou você purga a mora, isso junto o valor completo, com juros, com mora, com tudo, ou em 15 dias você vai perder a propriedade. E aí, por isso que é muito rápido, porque se a gente for contar, assim, um produtor que não conseguiu pagar o financiamento no dia do vencimento, será que ele vai conseguir agora arrumar, em 15 dias, arrumar o dinheiro todo, junto com juros, com mora, com multa, para fazer esse pagamento? E aí, doutora, às vezes é uma pergunta que acontece muito no atendimento. João Vitor, e se for parcelado, eu atrasar uma parcela? Eu saí do risco de perder minha propriedade por conta da alienação fiduciária, Então, aí que você se engana. Porque lá no contrato tem uma cláusula específica que fala sobre vencimento antecipado da dívida. Se você atrasou uma parcela, passou 30 dias, não procurou a instituição credora para poder se explicar ou adimplir ou renegociar, né? Ela pode entrar com o recurso da alienação fiduciária ou então com a execução do título por conta daquela parcela, porque você assinou um contrato concordando com o vencimento antecipado total da dívida. Então, por conta de uma parcela em atraso, o banco vai entrar com a execução de todo o valor da dívida. Exatamente. Assim, é engraçado que a gente está falando aqui das cédulas de crédito rural e tentando especificar algumas coisas que tem nela, e em regra a gente está falando ali de 2 ou 3 alíneas que tem na página 4. Mas se a gente for falar sobre tudo que pode ter no contrato, em questão de regularidade, tanto para revisão contratual, né, quanto garantia, então são tantos detalhes que o produtor ele tem que se atentar, porque diferente das outras cédulas bancárias ou outras cédulas comerciais, a cédula de crédito rural ela envolve muito mais do que só
uma perda de algum dinheiro, alguma penhora. A gente está falando ali do fruto de muito trabalho, um fruto que é herança de um pai que passou para um filho, de um avô. Então, assim, quando a gente analisa as cédulas de crédito rural, a gente percebe a amplitude que é o crédito rural e justamente essa questão da análise de todos esses contratos. A gente precisa averiguar justamente porque a gente sabe a importância que tem aquela célula de crédito rural. A gente sabe que o produtor está pegando aquele financiamento justamente para manter a atividade que ele tanto lutou, que ele tanto batalhou para conseguir dar continuidade. Então não é só chegar no banco, né, doutora, É... atrás daquele financiamento, assinar o contrato e ir embora e achar que tá tudo bem. Não, muitas coisas seriam resolvidas Né? Se fosse se... dessa forma, né? Minha vida, por exemplo, se fosse Exatamente. só dessa forma. E aí, uma pergunta que às vezes, não sei se a senhora já recebeu essa pergunta, mas eu já recebi algumas vezes. Se eu der uma propriedade em garantia para um banco, para poder fazer um Uhum, financiamento, e aí vamos dizer que eu quero trabalhar, eu tenho a possibilidade de trabalhar com outra instituição financeira. uhum. Eu posso dar aquela garantia para aquela outra instituição financeira para conseguir um outro financiamento? Então, é o que a gente tinha até comentado em relação que tu falou sobre a hipoteca e tudo que precisa, em regra, a grande maioria dos requisitos que se precisam para se fazer a hipoteca. Então, quando você faz essa célula de crédito rural hipotecária, você leva todos os documentos que você tem em relação à terra. Então, aí tem o georreferenciamento, tem a matrícula do imóvel, Sim. e aí você dá como garantia aquela propriedade. Em regra, a gente está falando primeiramente desse primeiro ponto. Então, você dá em garantia como aquela propriedade. Você precisa averbar esse contrato no cartório de registro de imóveis. E a partir daquele momento, toda vez que alguém for buscar Qualquer aquela informação. matrícula, vai estar a dívida lá. Então, assim, você não pode, porque justamente na hora que o outro banco for ver, vou procurar se essa propriedade está toda regulada, porque a gente tem isso também, né? A propriedade tem que estar regulada, tem que ver, quer verificar a questão de imposto, de tudo. E aí, se o outro banco chega nesse cartório e vê que tem uma dívida lá, ele não pode aceitar como garantia. E aí é o que a gente, já trazendo outro tema, porque a gente falou de alienação fiduciária, é a questão do patrimônio rural de afetação. Que é quando o produtor rural ele tem uma propriedade muito grande, então, assim, digamos que ele tem 100 hectares. Só que ele quer afetar somente 100. Não, ele tem 100 hectares, ele quer afetar só 10 hectares. 10 hectares. Ele faz uma separação. Exatamente, ele afeta, que esse é justamente o termo que se usa, afetar. E aí o que acontece? Você pega e só aquela pequena parte que você afetou, você pode colocar como garantia. E assim, esse patrimônio rural de afetação, o PRA, é o melhor que tem para o banco. Por quê? Se o banco tiver como garantia esse PRA, que é o patrimônio rural de afetação, ele não pode ser mexido. Então, ele não pode ser dado em garantia como outra, ele não pode ser dado em garantia em outra dívida, ele não pode ser utilizado em questão de recuperação judicial. Então, assim, se todo o resto da propriedade está em recuperação judicial, aquele patrimônio afetado que está como garantia para aquela dívida, ele vai ser usado para aquela dívida. Então, assim, é muito benéfico para o credor. E também ele não pode ser utilizado em questão de pagamento de verbas trabalhistas. Então, basicamente, é como se o bem fosse intocado. Para o banco é maravilhoso, porque pode acontecer o que for, o produtor pode falir, o produtor pode perder todo o resto da propriedade, mas se ele tiver aquele pedacinho afetado, que foi botado como garantia o pagamento daquela dívida, o banco vai se utilizar disso. Então tem esse novo tipo de garantia também, que assim, em regra era para facilitar o produtor, e tem situações em que, se você for analisar, é bom, porque pelo menos ele não vai perder a propriedade toda. Sim. Só que também ele corre o risco de, assim, se ele não tiver nada, aquele bem também não pode ser utilizado para nada. Então foram esses dois instrumentos que vieram agora com a Lei do Agro em 2020, que mudaram um pouco as formas como são colocadas as garantias de bens imóveis nas cédulas de crédito rural hipotecária e pignoratícia hipotecária. Pessoal, aí vocês estão podendo ter a oportunidade de ter uma aula completa, né, sobre garantias de contratos rurais e quais são as vantagens e as desvantagens. Como eu falei, não é só chegar no banco, pegar aquele dinheiro, assinar e ir embora. Tem que botar várias coisas ali na ponta da caneta, conversar com a mulher, conversar com o marido, saber quais são os riscos que vocês vão estar correndo. Então, é necessário, sim, uma ajuda, né? Um profissional da área para poder estar lhe orientando. Exatamente. Porque, assim, o crédito rural, ele é muito mais amplo do que a gente pode imaginar. Tanto pelas suas
regularizações, pelas suas legislações, mas também porque o crédito rural ele tem uma função social. O objetivo dos financiamentos de crédito rural é justamente manter aquela atividade rural rodando no Brasil. A gente está falando de um dos mercados, ou mercado que tem mais produtividade, mais rotatividade. Tudo que a gente consome, tudo que a gente precisa, vem de algum lugar. E esse lugar, geralmente, é a terra. Então, tudo aquilo que o produtor... E a gente está falando de pequenas propriedades rurais, a gente está falando do pequeno produtor rural, que às vezes planta para vender na feira da nossa cidade, quanto produtores rurais que estão vendendo milhões, que estão fazendo, enfim, importação de bens. Então, importação e exportação. Então, a gente tem que analisar essa questão. O crédito rural, ele é muito mais abrangente do que os outros tipos de crédito, justamente por essa necessidade que a gente tem de manter essa máquina rodando. Então, tem a questão da função social, e a gente está falando da função social do crédito, da propriedade rural, que é utilizada para fazer a manutenção daquelas atividades rurais. Então, o crédito rural é muito abrangente e por isso que ele tem tantos detalhes. Ele tem tantas aberturas e a gente percebe que, assim, ao longo dos anos, o banco ele tem essa necessidade de liquidar muito rápido aquele débito, só que parece que o produtor, a cada ano que vai passando, ele vai perdendo alguns direitos de defender a sua propriedade. Porque se a gente for analisar, a alienação fiduciária é um risco muito grande que o produtor muito grande que o produtor está sofrendo, porque é muito diferente de um processo de execução comum. A alienação fiduciária não é o momento que você... É como se você estivesse abrindo mão da sua defesa. É como se você estivesse abrindo mão de falar assim, não, se eu dever, eu espero que eu não deva, porque se eu dever... Porque se eu dever, eu vou perder imediatamente tudo aquilo que eu tenho. Então, é mais fácil para o banco, porque é muito rápido o processo de execução. É só, vou mandar uma notificação, eu sei que ele não vai conseguir pagar, porque ele já não conseguiu pagar antes. Em 2 anos não consegue, em 15 dias vai conseguir. Em 15 dias vai pagar, e aí quando pensa que não, em 15 dias está lá. Não tem burocracia, não precisa juiz, não precisa de nada. Ele só vai no balcão do cartório e fala, olha, a partir de agora essa propriedade é minha. Só que aí tem alguns mecanismos que a pessoa, se ela souber utilizar e se ela for rápida no interesse de agir, né, ela consegue evitar esse tipo de ação do banco. Exatamente. Porque assim, tem a questão também da impenhorabilidade. Exatamente. Né, doutora, que é um tema muito importante, porque às vezes o produtor rural coloca aquela propriedade dada como garantia, muitas das vezes o banco vai chegar no momento da execução e vai executar aquela propriedade, isso aí é fato. Exatamente. Mas se a pessoa alegar que aquela propriedade se enquadra na pequena propriedade rural, que geralmente você tem que enquadrar ela nos 4 módulos fiscais, de acordo com a sua região, exatamente, que aquela propriedade também, ela tem como é que eu posso dizer? A função social que ela tem que desempenhar, né, que ela é importante para sua família, para você e sua família na questão da produtividade, né? Tudo que você produz e consome é voltado para a subsistência da família. Então, para o pequeno produtor rural, tudo que ele produz naquela propriedade é para vender na feira, né? E aquele lucro trazer para dentro de casa. Para subsistência familiar, né? A gente está falando de gente que vende para conseguir colocar dentro de casa. Que é diferente do médio, do grande produtor rural, que já tem uma área maior, né, de propriedade, que já transformou aqui num negócio mesmo, né? Numa empresa. Então, não tem muito o que se alegar em impenhorabilidade, mas o pequeno produtor rural ainda consegue, sim, esse mecanismo de defesa. Exatamente. Né, e assim, a gente está trazendo aqui as formas e todas as possibilidades de garantias que podem ser pedidas no contrato, justamente para você que é produtor rural, quando for fazer o financiamento, analisar cada uma dessas garantias e ter a possibilidade de negociar com o banco. Porque foi o que a gente até falou antes já na live. A gente sabe a questão da necessidade do dinheiro para manter a atividade rural. Então, o produtor rural, ele não pega aquele dinheiro com o objetivo né, de estar, enfim, bancando luxos. Ele realmente quer aquele dinheiro para conseguir manter a propriedade, para conseguir manter a atividade rural, para ter o próximo ciclo produtivo. E aí é para ser analisado esses tipos de garantia justamente para você verificar qual se enquadra melhor na sua situação, analisar, chegar com o gerente do banco, explicar, olha, eu acho que dessa forma aqui é melhor para mim, porque a gente tem percebido que, assim,
foi se criado a alienação fiduciária na época em que a inadimplência não era tão alta no Brasil. Então, a gente se questiona por que que o banco queria executar mais rápido aquela cédula de crédito rural, sendo que a inadimplência não era tão alta. A diferença do que está agora, que realmente assim, a taxa de inadimplência cresceu muito e os pedidos de prorrogação de dívida aumentaram justamente por conta das intempéries climáticas que estão acontecendo. Então, a cada ano que vai se passando, o mundo está mudando. Então, a gente está falando de clima, de solo, de tudo que está mudando e que acaba prejudicando o produtor rural. E a gente sabe que o banco ele vai se utilizar, ele vai preferir as formas que ele tem de garantir que aquele dinheiro vai retornar para ele. Só que o produtor rural também tem que saber o que é melhor para ele, o que se enquadra e fazer realmente uma pesquisa, analisar que a sua propriedade, será se compensa para mim o patrimônio rural de afetação? Será se compensa a alienação fiduciária? E às vezes o produtor nem imagina e leva um susto, porque tem casos que a gente sabe que o produtor ele vai renegociar com o banco e para renegociar com o banco oferece uma alienação fiduciária. E ele acaba assinando porque ele pensa, não, eu estou renegociando esse aqui por 6 meses, em 6 meses eu vou conseguir pagar e não tem nenhum perigo. Só que quando ele vai perceber o que ele acabou de fazer, ele está colocando basicamente daqui a 6 meses, ou ele vai pagar ou ele vai perder a propriedade dele. E ninguém explica para ele. Não explica, é muito rápido. É muito rápido. A gente já viu situações em que o produtor estava em casa, de boa, e aí simplesmente a pessoa, né, a escrivã do cartório manda mensagem perguntando, não, você não poderia passar aqui porque tem intimação para você. Aí você fica assim, uma intimação em relação a quê? Ah, foi o banco que deixou. É uma proposta de renegociação? É uma intimação em relação ao pagamento da mora? Então, o que é? E aí, quando a gente vai ler o documento, tá lá, ou você paga em 15 dias, ou você purga a mora em 15 dias, ou você vai perder a propriedade. Então, assim, às vezes, ele nem consegue ter a noção do que está acontecendo, porque ele espera acontecer. Então, a gente tem que analisar isso também. Justamente isso é mais como um alerta e uma orientação em relação às garantias que existem nos contratos, porque tem várias possibilidades. Tem a possibilidade mista, tem a possibilidade da hipotecária, da pignoratícia. A gente tem que analisar cada caso ali, verificar o que se enquadra naquela realidade daquele produtor, justamente para que ele não saia com uma perda. Então, assim, para mim não compensa colocar minha propriedade, porque se a gente for analisar, se eu perder o gado, se eu perder o maquinário, eu posso juntar dinheiro e comprar outro, mas e a terra que você acabou de perder? Como é que você vai recuperar? Porque a gente sabe que o valor enfim, das terras estão aumentando a cada dia. E aí, será que compensa você perder a propriedade agora e depois você vai tentar comprar por um valor muito mais alto? Então, analisar mesmo que tipo de garantia funciona para você e que tipo de garantia você verifica a possibilidade de menos riscos ali. Analisar a situação, né? Porque às vezes a pessoa faz uma contratação de um financiamento desse, uma taxa de juros X, né? Vamos dizer ali 15%, que já é alta. Sim. Já é alta. Uma já é mais do que regula 12%, o limite. E aí não consegue pagar aquele financiamento, mesmo que seja um parcelamento de 6 a 8 anos. Não consegue pagar a primeira parcela e vai para o banco tentar renegociar. O banco oferece uma renegociação. E essa renegociação, muitas das vezes, quando vai ser proposta pelo banco novamente, vai aumentar a taxa de juros remuneratório, de 15% vai para 23%, 25%. Inclusive, a gente tem até um podcast com o seu Raimundo Coelho, que ele é o presidente do Senado Maranhão, licenciado, que a gente pergunta para ele, seu Raimundo, eu estou falando isso porque ele é da área, ele conhece a dificuldade do produtor rural. A gente pergunta, seu Raimundo, produtor rural hoje consegue pagar a taxa de financiamento de mais de 25%, ele nem pensa duas vezes, ele fala rápido, não consegue, é impossível. Existe. Não dá, e não existe isso, não existe, exatamente. Porque assim, 8% já é difícil algumas das vezes. Exatamente. A gente tem que levar em conta também até o plano safra da época. 8% já é difícil, 25% como é que não fica? E aí, tomado a isso, vem a mudança das garantias, a troca das garantias, né? Ou então adicionar aquela garantia de alienação fiduciária naquela renegociação, e o produtor rural pensa que está conseguindo um fôlego de um ano, mas na verdade está só colocando agora no pescoço. Exatamente. E assim, é interessante que o João Vitor acabou de falar sobre mudança de garantia. Então, tem sim essa possibilidade também de você mudar a garantia. Claro que vai depender da anuência do credor, que é a instituição financeira, em aceitar aquela garantia nova que você está oferecendo. Mas também tem essa possibilidade, então, das pessoas não só que vão contratar financiamento, mas que já contrataram, de analisar aquele cédula de crédito rural para verificar qual tipo de garantia, se realmente está sendo viável e
ver se não compensa ela fazer a troca dessa garantia. Enfim, conversando com o gerente do banco, explicando a situação, porque também tem essa possibilidade da troca de garantia, né? E aí, se a pessoa. Você que assistiu essa live, que está assistindo essa live hoje, se você tem um financiamento que vai vencer daqui uma semana, sabe que não vai pagar. Se você for no banco na próxima semana tentar renegociar, depois de assistir essa live, né, doutora? Eu acredito que você já vai estar um pouco mais informada, né, de tudo que a gente falou aqui, do que você Sim. tem que levar em consideração, o que você tem que analisar. Porque caso aquela renegociação não seja benéfica, tem uma outra, tem outra solução, né? Que é Sim, justamente a prorrogação do financiamento rural. Não é um exatamente. pedido simples, não é um pedido que deve ser feito por qualquer pessoa, mas que é uma proposta, que é uma solução que tem ajudado diversos produtores rurais no Maranhão. Exatamente. Muita gente não acredita, não bota fé, né, como o pessoal fala, mas é um direito do produtor rural, caso ele consiga comprovar que houve ali uma frustração de safra, Sim. que houve uma redução na capacidade de pagamento dele. Então, se ele conseguir comprovar através de documentos específicos, através de uma orientação jurídica adequada e especializada, é possível. É possível. Exatamente. E assim, você pode analisar as suas opções. Porque é como tu falou, muitas vezes, será se renegociar no banco compensa, considerando que o banco pediu uma nova garantia, pediu para que eu Sim. colocasse uma garantia na indenização fiduciária? Será se compensa eu verificar a possibilidade, se eu tenho o direito da prorrogação da dívida rural? Porque já muda um pouco, né, o contexto ali daquela dívida, então você vai estender o prazo de pagamento, vai dar uma carência ali justamente porque você não consegue Ainda tem fazer a esse pagamento, carência, né, doutor? ainda tem a carência. Então, é de se analisar toda essa situação justamente por isso. Quando a gente fala, parece besteira quando a gente fala assim, vamos fazer uma live sobre garantias, porque parece muito óbvio. Só que para muitas pessoas não é óbvio, É. para muitos produtores não é óbvio. Eles não conseguem ali naquele momento de tensão em que você está preocupado se aquele dinheiro vai sair, se você vai conseguir pegar aquele financiamento, não se atenta aos detalhes. Então a gente vê que tem muitos que acabam assinando cédula de crédito rural com a taxa de juros maior do que a permitida, que vem com garantias que são com excessos muito maiores do que o bem, né, os bens imóveis ou até mesmo os móveis. Então a gente tem que analisar também essa questão do produtor saber o que é melhor para ele naquele momento. O que é mais benéfico. Exatamente, porque tem situações também, João, em que ele pode pegar outro financiamento para pagar o financiamento que já está correndo, aí vira uma bola de neve, porque aí você vai ter que dar outra garantia. Então fica um pouco confuso para o produtor tentar resolver isso tudo de uma forma tão rápida assim. Para o banco, o que é mais benéfico? Alienação fiduciária. Alienação fiduciária. Sem sombra de dúvidas. E para o produtor rural, se for fazer algum tipo de contratação, uma negociação, o penhor ou a hipoteca, mas de Exatamente. forma bem analisada, bem Exato. estudada, para saber se realmente vale a pena correr o risco. Dependendo também da sua atuação com que você trabalha, se é gado, como é que está o preço do gado? Se é soja, se é milho, como é que tá a produção, como é que está o preço da safra ali, como é que está o clima, tudo tem que Exatamente. ser bem estudado. Então, não é uma coisa assim, sem pé, sem cabeça, tem que ser bem analisado. Exatamente, porque o que o João Vitor falou, não é que é errado ou que você não vai dar garantias, até porque a gente sabe que tem situações em que você só consegue pegar financiamento no banco se você dá uma garantia. Então, você não tem um relacionamento assim a longo prazo com o banco. Então, o banco não sabe como é seu histórico. O banco não sabe se você vai pagar ou não. Então, a garantia ela serve justamente para isso também, para você conseguir retirar aquele dinheiro daquele financiamento. Só que a questão é como o João falou, se for preferir, prefira aquelas que são benéficas para o devedor, que é o produtor rural, e não para o credor. Porque para o banco, ele sempre vai procurar a solução mais rápida e mais fácil de resolver aquilo. E aí acaba prejudicando o produtor porque ele não tinha noção de como funciona. Então, você também saber como funcionam os processos executórios de cada
tipo de garantia Quanto também. tempo leva? Exatamente, quanto tempo leva. Então, analisar. Eu sei que a hipoteca e o penhor precisa ser protocolado uma ação de execução na justiça. Então, Demora. demora um pouco mais. Eu posso me defender, eu posso apresentar um embargo, eu posso mostrar que aquela propriedade é empenhorável. Então, você precisa analisar também tudo isso, não só aquela garantia e aquele momento que você está passando. Analisar a longo prazo. Então, se o banco entrar com execução, eu vou ter tempo de me defender, eu vou ter como contratar um profissional para me defender nessa situação. Então, tudo isso precisa realmente ser analisado e é justamente por isso que a gente faz esse tipo de conteúdo, que é mais informativo, para que o produtor ele saiba exatamente o que ele está fazendo. Pessoal, você que está na live aí, esteja nos assistindo, quiser fazer alguma pergunta, né, a doutora Ana Catarina, eu estou aqui também à disposição para poder tirar qualquer dúvida de vocês. A gente também trouxe aqui, né, não sei se a doutora ainda quer prolongar um pouco mais, Ok, um doutora. checklist prático aqui para o produtor rural Sim. antes da emissão, né, das emissões das assinaturas. Quer falar, Pronto. doutora, um pouco desse Pode checklist? começar. Pronto, vou falar uns três aqui que eu acho interessante. É analisar, né, a natureza da propriedade, identificar se a garantia exigida é hipoteca ou então é penhor, entendeu? Vou alienação fiduciária, né? Exatamente, diferenciar o tipo de garantia pessoal que está sendo ali analisada, exigida. Qual é a relação com o avalista, né? Se esse avalista faz parte do ciclo, do ciclo familiar, se não Vocês são vai ser conhecidos, só né? conhecida, aquela coisa. Verificar também a outorga conjugal, né? Se a sua esposa ou seu marido também está de acordo com o que você está fazendo. Enfim, tem várias e várias coisas que. Vários checklists. Mas é o que o João falou, a gente precisa só trazer um pouco mais, resumir um pouco do que a gente falou em live. Então, tem as garantias reais e tem as garantias fidejussórias, que são as pessoais. Então, analisar que tipo de garantia pessoal está sendo colocado ali, é um avalista, é um fiador, então analisar, porque tem a diferença também quando a gente fala desses dois instrumentos para serem colocados como garantia de terceiros, analisar a questão do fiel depositário, é muito importante, quando você fecha um contrato, pega um financiamento com o banco e você assina aquele contrato e você coloca como garantia os bens, é importante lembrar que aquele bem ele está em sua posse, mas não está em sua propriedade. Você não pode vender, você não pode trocar, você não pode deixar ele se deteriorar, porque você está zelando, você está como fiel depositário daquele bem, até o momento que você quitar aquela dívida. Quitou a dívida, o bem é seu, a propriedade é sua, a posse é sua, tá tudo em ordem, mas até o momento em que você não quitou a dívida, o banco tem a propriedade daquele imóvel e é muito daquele imóvel, não, daquele bem, e você precisa zelar por ele. Além disso, a questão da geografia dos cartórios, como a gente já falou, se atentar ao caso de que você não consegue colocar uma propriedade em mais de uma garantia, justamente porque aquela cédula de crédito rural, e por se tratar de uma propriedade, ela vai ser averbada no cartório, vai estar vinculado junto à matrícula do cartório aquela dívida. Então, se atentar a isso, você não consegue, com aquela mesma matrícula, fazer um financiamento em um banco e fazer um financiamento em outro banco, analisar a questão se compensa ou não para você o patrimônio rural de averbação, de afetação de averbação, estou contando de averbação de cartório, de afetação, então compensa para você afetar só uma área daquela propriedade e deixar as demais sem uma garantia, então analisar isso também é muito importante para a sua realidade, verificar a questão da alienação fiduciária, como o João Vitor falou, é muito importante porque no momento ali, talvez você não pense tanto e não calcule muitos riscos disso no futuro, mas é importante já saber e já ter ciência disso claramente, porque no futuro isso pode lhe prejudicar. E a questão da outorga conjugal, ela não é válida para casos em que existe o regime de separação total de bens. Então, se você for separado total, tem o regime de separação total de bens, você pode sim assinar sem outorga conjugal da sua esposa ou do seu marido. Mas se for qualquer outro regime, comunhão parcial, comunhão total, união estável, você precisa da outorga conjugal. Tanto para avaliação quanto para o avalista, quanto para o fiador. E é isso. E aí, por último, né, evitar essas mudanças de garantias aí que o banco exige na hora da Na hora de renegociação. negociação. Ter muito cuidado. Mas, pessoal, muito obrigado, doutora, por estar aqui comigo hoje.
É Eu um que agradeço, prazer João. Foi um prazer estar com imenso. você. Sempre é sempre bom chegar nesse escritório e ver o seu sorriso ali, né, na minha Amigo, na sala. hora dessa. Mas, pessoal, muito obrigado pela atenção, tá? Lembre-se sempre. É... Tem Tem uma pergunta? perguntas? Faça aí as perguntas. Eu vou falar isso repetido. Sai lá. Tá. A safra futura pode ser oferecida como garantia em operação de crédito rural? Quem pergunta é a Ana Tereza. Ana Tereza. Poder pode. Inclusive, tem até um contrato específico para isso. Hã? Repete a pergunta. Para tu repetir, se a safra futura pode ser colocada como garantia no financiamento de cédula de crédito rural. Ah, Pronto. Repetir, né? Você já Aí eu repetiu. repeti. Pronto. Poder pode. Inclusive, tem até um contrato específico para isso, que é a CRP. CPR. CPR. Que é a cédula de produto rural. E justamente é mais comum em relação a essa situação, né? Exatamente. E também na cédula de crédito rural ignoratícia, você também pode colocar a safra futura como garantia, como bem móvel. certo. A Maria pergunta aqui se a hipoteca depende de registro para produzir efeitos. E a hipoteca depende. de registro. para produzir efeitos. Vou deixar isso aí para a senhora. E sim, precisa. Porque foi todo um conjunto do que a gente já falou aqui anteriormente. A hipoteca, por se tratar de uma garantia de bem imóvel, ela precisa saber onde está localizado aquele bem, o cartório que está registrado aquela matrícula. Então, precisa sim, como eu falei anteriormente, só muda a questão do livro no cartório, né? Porque a gente, foi o que eu até tinha falado antes, os dois, tanto o bem imóvel quanto o bem imóvel, ele precisa ser registrado no cartório, justamente para não ocorrer o risco de ser dado como garantia em outras questões. A diferença só da hipoteca para alienação fiduciária, porque para executar a hipoteca precisa da ação judicial. Mas sim, todas as cédulas que têm garantia, móveis e imóveis, precisam ser registradas no cartório. A Samira pergunta aqui: o que acontece com o bem em caso de inadimplemento do devedor? O que acontece com o bem? Em caso de inadimplência do devedor. Rapaz, a primeira coisa que tem que ser analisada é o vencimento antecipado, né? Tipo assim, se você não conseguiu pagar aquela parcela, se for mesmo um investimento parcelado, se você não conseguiu pagar aquela parcela, e aí o banco vai acionar a cláusula de vencimento antecipado, vai entrar com ação judicial, né? Exatamente. E aí vai tentar a todo momento buscar recursos para poder conseguir algum liquidar aquela dívida. E vai depender de qual foi dada a garantia e de qual foi o bem. Então, como a gente já falou, tem bens, dependendo da forma de garantia, que vai ser mais rápido. Então, tem a alienação fiduciária, que é somente ir no cartório que você consegue fazer ali a liquidez daquela cédula e conseguir fazer a transferência do título para o banco. Tem as situações em que é a hipoteca e o penhor rural que você precisa da ação de execução de título extrajudicial junto à justiça. Pronto? Agora sim, acabou. E é isso, pessoal. Muito obrigado para quem ficou até o final da live. Essa foi uma live bem informativa que a gente queria realmente repassar. Era os tipos de garantia, alertar também os produtores rurais sobre os tipos de garantia que eles podem estar colocando nos contratos e os riscos que eles podem estar causando. E eu acredito que tenha sido deixado tudo de forma mais clara possível. Mas também, se tiver ficado qualquer dúvida, pode mandar mensagem no nosso direct, que a gente vai estar aqui para responder, para sanar essas dúvidas. E é isso. Muito obrigada a quem ficou até o final da live. Compartilha essa live, porque ela vai ficar salva. Então, se você quiser rever a live, se for alguma dúvida, você pode voltar e compartilhar com as outras pessoas que vocês acham que devam saber essas informações também. Se inscreva nas nossas redes sociais, deixa sua curtida lá. Começa a seguir a gente também no Instagram, no TikTok, nas nossas redes sociais, para você ficar por dentro de tudo que acontece no ramo do agronegócio. É isso, muito obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.